Prezados alunos, prezadas alunas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Então vamos à correção do nosso simulado aqui do CPC Concursos para a prova do CTSP. E nós vamos começar com a correção do direito penal. Vamos lá então. A questão número 6, aí começa a parte do direito penal, diz o seguinte: de acordo com o Código Penal, quanto à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, pode-se afirmar que a resposta certa é a alternativa C. Considera-se praticado o crime no momento da ação em que foi praticado o delito ou da omissão, que o autor deixou de praticar uma conduta, ainda que outro seja o momento do resultado, conforme o artigo 4º do Código Penal. Quando eu estudo a aplicação da lei no tempo, é o artigo 2º ao 4º do Código Penal, ou seja, o indivíduo comete um crime sob a vigência de uma lei e depois que ele cometeu aquele crime vem uma nova lei disciplinando aquele delito, aumentando a pena, diminuindo a pena, modificando elementos do tipo penal e assim por diante. Eu vou ter aqui um conflito de leis penais no tempo e o artigo 2º ao 4º do Código Penal disciplina a aplicação da lei no tempo para saber qual lei que os vai aplicar no caso concreto. Dentre esses artigos, então, o artigo 4º, que trata sobre o momento em que eu devo considerar para fins de ter praticado o crime para aplicação da lei penal respectiva. A letra A diz a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, o autor do crime, aplica-se aos fatos anteriores, exceto aqueles decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Errado. Artigo 2º e parágrafo único do Código Penal. B. A lei excepcional temporária, caso seja mais benéfica, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Errado também nos termos do artigo 3º do Código Penal. Quando o indivíduo pratica um crime sob a vigência de uma lei excepcional, que venha a perdurar somente durante um estado de exceção, isso está escrito na lei, ou uma lei temporária, penal temporária, que tem uma data certa de início e já traz uma data certa para a sua revogação, lá quando for aplicar a sentença, ainda que a lei já tenha terminado a sua vigência, é essa lei que os vai aplicar, sendo melhor ou pior, né? E geralmente são mais gravosas, neste caso das leis excepcionais ou temporárias. Muito bem, por isso que as leis penais excepcionais ou temporárias são ultrativas. O que é uma lei penal ser ultrativa? Ela já fora revogada, mas ela continua a valer para os fatos praticados durante a sua vigência. Por isso que as leis penais excepcionais ou as leis penais temporárias são ultrativas. C é a nossa resposta. D. Não é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, ainda que achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Errado, porque quando eu trato da lei penal no espaço, artigo 5º ao 8º do Código Penal, ou seja, os efeitos no que pertine aos limites de alcance territorial da lei penal brasileira, artigo 5º ao 8º do Código Penal, o artigo 5º e parágrafos tratam do princípio da territorialidade, para fins de disciplinar a validade territorial de aplicação da lei penal brasileira, lei material, crimes e penas. E
considera-se praticado o crime no momento do resultado. Errado, que contraria a regra do artigo 4º do Código Penal para fins de aplicação da lei penal a um caso concreto, quando, por exemplo, a ação criminosa foi praticada sob a vigência de uma lei penal e o resultado final, quando houve a consumação do delito, já havia uma outra lei penal regulando aquele delito. Na verdade, eu tenho que ver a lei que está em vigor no momento da ação, né? Isso é a regra. Por exemplo, o indivíduo tem 17 anos e 11 meses de idade, deu um tiro para matar seu desafeto e a vítima morreu daqui 2 meses, quando o autor do disparo já possuía 18 anos de idade. Eu tenho aqui o conflito de 2 leis no tempo. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, quando da prática da ação criminosa, e já o Código Penal, quando da prática do resultado. Eu tenho um conflito de leis no tempo, mas qual é a lei que nós vamos aplicar ao caso concreto? No caso, o ECA, porque eu tenho que ver a lei que está em vigor no momento da ação do autor, tá? Em regra. Por isso que ele vai responder ainda nos termos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão 7. Segundo o Código Penal, sob o crime é correto afirmar que... Então, é uma questão que tem a ver com a teoria já do crime, artigo 13 ao 28 do Código Penal. E a resposta certa é a letra E. O que diz a E? Salvo os casos que são expressos em lei, no tipo penal, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente, correto, nos termos do artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Todo tipo penal é em regra doloso. Sempre que eu leio um tipo penal, aquela conduta é considerada crime quando o autor praticá-la dolosamente. O crime culposo é uma exceção. Para haver um crime na forma culposa, uma conduta prevista como crime quando o autor praticá-la culposamente, tem que haver uma previsão expressa no tipo penal da forma culposa, como tem no 121, parágrafo 3º do Código Penal, o 129, parágrafo 6º do Código Penal. Se não houver a previsão da forma culposa, aquela conduta só é crime quando o autor praticá-la dolosamente, intencionalmente. Vamos ver as demais. A. Disse o crime tentado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Errado. Isso é definição de crime consumado. Artigo 14, inciso 1 do Código Penal. B. Disse o crime consumado, perfeito, acabado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não. Isso é o conceito de crime tentado, tentativa do crime. Por exemplo, tentativa de homicídio, tentativa de furto. Artigo 121, combinado com 14, inciso 2. 155, combinado com 14, inciso 2. O autor iniciou a execução e não consumou por motivo alheio à sua vontade. C. Disse o crime culposo quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Não, isso é o crime doloso, um dolo direto ou dolo eventual. Artigo 18, inciso 1 do Código Penal. D. Disse o crime doloso quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Não, esse é o conceito de crime culposo. Artigo 18, inciso 2 do Código Penal, que é quando o autor praticou uma conduta sem intenção, mas com a inobservância do dever objetivo de cuidado, por meio de uma imprudência, de uma negligência ou de uma imperícia. Aí é um crime culposo. Então nós temos que saber o que é dolo e o que é culpa. E letra E é a nossa resposta. 8. Não é causa de exclusão da ilicitude. Letra E, a embriaguez voluntária ou culposa, seja pelo álcool ou seja por uma substância de efeito análogo ao álcool, um remédio controlado para depressão, por exemplo, sob venda controlada, só com receita médica. Ou seja, quando eu estudo o conceito analítico de crime, para eu afirmar que uma pessoa comete um crime, então ela vai receber a pena, eu tenho que ver se o fato dela é típico, antijurídico, ilícito, antinormativo e culpável, o plano da culpabilidade.
E o artigo 23 traz as chamadas causas gerais, porque está na parte geral do Código Penal, artigo 1º ao 120, de exclusão da ilicitude, de exclusão da antijuridicidade do fato. Está a necessidade, legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de um direito. Né? No caso, a embriaguez voluntária ou culposa, ela não exclui ilicitude. Se o indivíduo comete um fato delituoso sob uma embriaguez voluntária pelo álcool ou uma substância de efeitos análogos, o fato dele é típico de homicídio, por exemplo, antijurídico e culpável. Haverá o crime, haverá a pena. O próprio artigo 28 menciona exatamente isso, né? Não se afasta aqui a imputabilidade, a culpabilidade, né? Quando o autor praticar o fato, sob, por exemplo, uma violenta emoção, tá? Ou paixão, ou sob efeito de uma embriaguez voluntária ou culposa, seja pelo álcool ou sob uma substância por efeitos análogos. Então, a resposta é a letra E e o fundamento é o artigo 23 do Código Penal. 9. Questão 9. A 9 é a alternativa A. Vamos ver o porquê que a 9 é a alternativa A, né? Uma questão também de conhecimento do Código Penal. No que diz respeito ao concurso de pessoas, artigo 29 a 31 do Código Penal, segundo o Código Penal, pode-se afirmar que, letra A, se a participação de um dos integrantes do concurso de pessoas que se reuniram para cometer aquele crime for de menor importância e ficar comprovado isso no caso concreto, a pena dele lá no cálculo pelo juiz na sentença pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Artigo 29 e parágrafos do Código Penal. Conhecer esses patamares de diminuição de pena, isso é uma minorante. Por conseguinte, a alternativa B, a C, a D e a E estão erradas porque contrariam as regras que regem o concurso de pessoas no Código Penal. Ou seja, quando mais de uma pessoa se reúne com outra para cometer o crime, elas vão agir em concurso de pessoas, em concurso de agentes. E o Código Penal traz algumas regras regulando esse concurso. 10. Não, olha bem ali o destaque, hein? Não é qualificadora do crime de homicídio previsto no artigo 21, parágrafo 2º do Código Penal. A 10 é a alternativa C. Cuida que ser praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Ou seja, o que é um crime qualificado? O que é qualificadora de um crime? Se você pegar, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio, no parágrafo 2º, ele prevê que se uma pessoa matar dolosamente outra, nas hipóteses do parágrafo 2º, a pena, que é de 6 a 20, pula para 12 a 30. Ou seja, quando eu tiver um parágrafo trazendo uma forma mais grave do crime, quando ocorrer naquela situação, com uma nova pena mais grave que a do caput, isso são qualificadoras do crime. Então, quando o autor matar dolosamente uma pessoa, nas hipóteses do 121, parágrafo 2º, o homicídio é qualificado. Aí a pena é 12 a 30. Analisando o parágrafo 2º, qual dessas alternativas traz uma circunstância que não qualifica o homicídio? A alternativa C, se praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Quando uma pessoa mata dolosamente uma pessoa menor de 14 anos, em regra, isso é uma majorante da pena. Artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Bem como quando a vítima tem mais de 60 anos. Aí é uma majorante. Mas qual é a diferença? Quando eu tiver um parágrafo num artigo trazendo uma causa de aumento de pena em um patamar fracionário, 1/3, 2/3, da metade, isso é majorante, causa de aumento de pena. Aí vai incidir lá na terceira fase, na fase final do cálculo da pena pelo juiz em relação ao réu,
conforme o artigo que disciplina no Código Penal a aplicação da pena. Aí as majorantes incidem lá no final do cálculo da pena. Aí chega no final do cálculo, o juiz aplica ainda aquela majorante, aquela causa de aumento de pena. Por isso que eu não confundo qualificadoras, como é o caso do parágrafo 2º, que traz situações lá no 121, que quando o crime for praticado naquelas hipóteses, é uma nova pena, com as majorantes, ou causa de aumento de pena, que é quando eu tenho um parágrafo trazendo um patamar fracionário de aumento de pena. Aí é chamado de majorante, de causa de aumento de pena, e não qualificadora. Por conseguinte, a alternativa A, B, A, D e A, E são, sim, circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio nos termos do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Conhecer a lei, antes de mais nada, para a sua prova, para o CTSP. Conhecer a legislação, ok? 11. Questão número 11. Vamos lá. Quanto aos crimes contra a honra, artigo 138 a 145 do Código Penal e suas disposições previstos no artigo 138 a 45 Código Penal, é correto afirmar que a alternativa... Opa, 11, né? A alternativa correta é a B. O crime de difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal, tutela a honra objetiva. Sim, no artigo 138 eu tenho crime de calúnia, no 139 de difamação e no 140 injúria. No crime de calúnia, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva da pessoa. Ou seja, aquilo que terceiros vão pensar em relação àquela pessoa. Tanto que a calúnia consuma-se quando chega a conhecimento de terceiros, sob pena do autor responder pelo crime da forma tentada, se não chegar a conhecimento de terceiros por motivo alheio à sua vontade. Via uma carta, por exemplo, que ele mandou para um terceiro caluniando alguém. A difamação também tutela a honra objetiva. É aquilo que terceiros vão pensar em relação àquela pessoa. Por isso que também a difamação consuma-se quando chega a conhecimento de terceiros. E a injúria tutela a honra subjetiva. É o autoconceito da pessoa sobre si mesma. Por isso que a injúria consuma-se quando chega a conhecimento da própria vítima. Tá? E claro que esses crimes pode se dar pela forma falada, pode se dar por escrito, né? Tudo bem. Então, assim sendo, a letra B é errada exatamente pelo que eu expliquei. Ou melhor, a letra B é a certa, perdão. A está errada, a C é errada, a D fala o crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal não admite forma qualificada. Claro que admite. No 140, parágrafo 2º, eu tenho uma injúria qualificada. Quando o autor cometer o crime de injúria naquela hipótese, a pena é maior. Isso é uma qualificadora da injúria. É chamada também de injúria real. E no 140, parágrafo 3º, eu também tenho uma injúria qualificada, que a pena é de detenção de 1 a 3 anos, é uma nova pena, mais grave que a do caput, também chamada de injúria preconceituosa. Tá? O crime de injúria preconceituosa, ok? Para não se confundir com o crime de racismo lá da Lei 7716 de 89. Aí o nome técnico é crime de racismo, aqui é injúria preconceituosa, no 140, parágrafo 3º. E o crime de injúria admite a retratação. Não, a retratação, artigo 143 do Código Penal, que é uma forma de decisão da punibilidade, artigo 107, inciso 6º do Código Penal, só cabe na calúnia e na difamação. Na injúria, não. Ainda que o autor da injúria se retrate, haverá o crime, haverá pena. Não cabe a retratação na injúria como forma da extinção da punibilidade. Só na calúnia e na difamação. Artigo 143 do Código Penal. Questão número 12 e última de direito penal. Quanto aos crimes contra o patrimônio, previstos no Código Penal, pode-se afirmar que crimes contra patrimônio, artigo 155, ao artigo 183 do Código Penal. A correta aqui, no que tange a crimes contra o patrimônio, é a alternativa A.
que diz: o crime de furto, artigo 155 do Código Penal, consuma-se com a subtração da coisa, ainda que o autor seja preso logo após o fato. Claro, o que é um crime consumado? É quando a conduta do autor encaixa-se em todos os elementos do tipo penal. Ora, no momento que o autor subtraiu a coisa, o carro, o celular, o dinheiro, uma obra de arte, o furto se consumou, ainda que ele seja preso logo após. Apresentado ao delegado de polícia, ele vai lavrar o flagrante por um furto consumado. Mas, professor, cabe tentativa no crime de furto? Claro. O autor iniciou a subtração e não consumou, não conseguiu subtrair por motivo alheio à sua vontade. Furto tentado, 155 combinado com 14(2). E pode ser até um furto qualificado, 155 parágrafo 4º, que aí traz qualificadores do furto, como o 4A, o 5º, furto qualificado pelo resultado, ou parágrafo 6º, 7º, né? E pode ser um furto qualificado tentado também, 155, parágrafo 4º, por exemplo, inciso 1, combinado com 14(2) do Código Penal. É o crime tentado. Vamos ver as demais. B. O crime de roubo, artigo 157, possui como causa de aumento de pena se praticado contra a autoridade pública. Não. Se eu for, por exemplo, para o artigo 157, roubou no prazo segundo, lá tem as causas de aumento de pena no roubo. Um roubo majorado. São majorantes, chamado roubo circunstanciado. Roubo com aumento de pena, apesar de alguns chamarem de roubo qualificado, mas o correto é roubo majorado, são majorantes e não qualificadoras, e não existe lá esta majorante. C. O crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, consuma-se com o alcance da vantagem econômica indevida. Não. O crime de extorsão, que é quando o autor constrange, obriga, força alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ir lá e lhe trazer uma indevida vantagem econômica, ele se consuma, ele se perfectibiliza no momento que o autor constrange a vítima a tanto. No momento que o autor constrangiu a vítima a tanto, mediante violência ou grave ameaça, a lhe trazer uma indevida vantagem econômica, ele se encaixou no tipo penal. O crime está consumado, perfeito, acabado, ainda que ele não alcance a vantagem econômica. Então, o crime de extorsão é um crime formal, ao contrário dos crimes materiais, que são a regra. Nos crimes formais, também chamado crimes de consumação antecipada ou crimes de consumação por antecipação, os crimes se consumam independentemente do autor alcançar o resultado final. Nos crimes materiais, os crimes se consumam quando o autor alcança o resultado final. Homicídio, furto, roubo, estupro, tá? Mas nos crimes formais, 158, 159, 316, 317 do Código Penal, 333 do Código Penal, 332, 357, aí são crimes formais. E eu vejo isso pela própria leitura do tipo penal. Os crimes se consumam. O que é um crime se consumar? A condutor encaixa em todos os elementos do tipo penal, independentemente do autor alcançar o resultado final. E nos crimes formais, o alcance do resultado final pelo autor é mero exaurimento do crime, é mero esgotamento do crime, é um post factum impunível, é um pós-fato que não se pune. E tem ainda os crimes de mera conduta, né? Materiais, formais e mera conduta. Os crimes de mera conduta são aqueles tipos penais em que o legislador pune como crime a simples conduta do autor, o fazer ou não fazer, independentemente de busca de qualquer resultado, como o artigo 135 do Código Penal. D. O crime de extorsão mediante sequestro, artigo 59 do Código Penal, possui forma qualificada, se o crime for praticado contra menor de 21 anos, tá? 21 anos. Na verdade, tá? Está errado nos termos do artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal, né? 159, parágrafo 1º do Código Penal, né? No 159, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, eu tenho o crime de extorsão mediante sequestro qualificado. São as qualificadoras deste crime. E
O crime de apropriação indébita, artigo 68 do Código Penal, possui causa de pena se praticado mediante fraude. Não. Se eu for para um 68 do Código Penal, ele tem ali no parágrafo 1º algumas majorantes, algumas causas de pena que não esta, quando o crime ocorrer naquelas situações. No 68, parágrafo 1º do Código Penal, eu tenho crime de apropriação indébita majorado. Apropriação indébita com a pena aumentada, que não se inclui a fraude. Ok? Então, nós temos aqui corrigidas as questões de direito penal do nosso simulado preparatório para a prova do CTSP. 6, Canadá, 7, Equador, 8, Equador, 9, Alemanha, 10, Canadá, 11, Brasil e 12, Alemanha. Vamos, então, à correção das questões de processo penal do nosso simulado aqui do CPC Concursos. Questão número 13. De acordo com o princípio do devido processo legal, é correto afirmar que resposta alternativa B. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É isso que diz o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. O artigo 5º é extremamente importante da Constituição para fins de estudo da principiologia do processo penal brasileiro, ou seja, para uma pessoa ser condenada, ter a pena no âmbito do direito penal só depois que respondeu o devido processo previsto em lei para aquele crime, o devido procedimento para aquele processo. A. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, né? Isso está errado. Este é o princípio do juiz natural que também está lá na Constituição e não o princípio do devido processo legal, ou seja, pelo princípio do juiz natural, artigo 5º, inciso 53 da Constituição, uma pessoa só pode ser processada, em regra, pelo órgão competente, que em regra é o Ministério Público, e sentenciada a uma pena pelo órgão competente, que é o Poder Judiciário para aquele caso. B, nossa resposta. C, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Aí é o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. D, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí é o princípio da presunção de inocência do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. E o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Também está previsto lá, dentre os direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, mas não traz aqui nada sobre um princípio em si, né? Muito menos o princípio do devido processo legal. Aí fala daquele que está civilmente identificado, por exemplo, apresenta autoridade, a sua carteira de identificação. Então, se assim for, ele estando civilmente identificado, um preso em flagrante, por exemplo, ele não pode ser submetido à identificação criminal. Pegar as suas identificações datiloscópicas e a sua foto, né? Exceto nos casos que a lei da identificação criminal prevê que, ainda que o indivíduo seja civilmente identificado, ainda assim pode ser submetido à identificação criminal, nas hipóteses da lei específica da identificação criminal, ok? Questão número 14, vamos que vamos!
alternativa... Bom, vamos ver aqui primeiro. Sobre inquérito policial, nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar que... Tá? É correto afirmar que a 14 é a alternativa D. Vamos na correta. Nos crimes de ação penal privada, que são aqueles crimes que o Código Penal diz assim, ó, nesse crime, somente procedimento de queixa, quem vai processar criminalmente o réu na vara é a própria vítima, o querelante, contra o réu que é o querelado, por meio do seu advogado, que faz uma petição inicial chamada queixa-crime, a juíza, com base, por exemplo, no inquérito policial, o juiz recebe a queixa-crime, aí o Ministério Público não é parte no processo, atua como custos legis, fiscal da lei. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito, fazer um inquérito policial para investigar o crime, a requerimento, sublinha isso, de que tenha qualidade para intentá-la, para ajuizá-la, correto, no sendo artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Ou seja, quando uma pessoa registrar um boletim de ocorrência lá na Polícia Civil, comunicando um crime que é de ação penal privada, que são aqueles crimes que o Código Penal diz que somente se procede mediante queixa, para iniciar o inquérito, a vítima tem que apresentar um requerimento. Aí que o delegado defere, faz uma portaria, ou muitas vezes o próprio requerimento da vítima é, no caso, a peça inicial do inquérito policial. Quando o crime for de ação penal pública condicionada à representação, aí para a autoridade policial instaurar um inquérito policial, para investigar o crime, tem que haver uma representação da vítima, uma autorização da vítima. Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Agora, quando o crime que a vítima registra é um crime de ação penal pública incondicionada, que é a regra, a autoridade policial instaura um inquérito de ofício, não precisa nem pedir. Artigo 5º, inciso 1º do CPP. Vamos ver as demais. A. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer o juiz a devolução dos autos para o ulterior diligência, que serão realizados no prazo de 30 dias. Não, no prazo aí que o juiz marcar. Artigo 10 e parágrafos do CPP. B. O instrumento do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, não acompanharão os autos do inquérito. Não, depois que termina o inquérito, a arma do crime, a faca, né, a camiseta, o dinheiro apreendido, se for o caso, claro que ele é depositado, mas o dinheiro, moedas, né, de origem estrangeira, tudo acompanha os autos e fica à disposição do juízo no fórum, né, acompanharão os autos. Artigo 11 do CPP, né, por exemplo, a bicicleta que não foi devolvido para o dono, vai tudo para o depósito judicial, fica à disposição do juízo. C. O inquérito deverá terminar no prazo de 15 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 60 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Errado, porque contraria o artigo 10 do CPP, no que tange a término, o prazo para término do inquérito policial, em regra. D. Nossa resposta. E a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. Errado, artigo 17 do CPP, porque o inquérito policial é indisponível. Uma das características do inquérito policial é sua indisponibilidade. Uma vez instaurado, jamais pode a autoridade policial arquivá-lo de ofício. Independentemente do que ocorrer, tem que fazer um relatório, enviar ao juiz e, se for o caso, aplica-se o 28, o MP requer o arquivamento do inquérito ao juiz e o juiz arquiva na vara, nem gera o processo. Claro que o 28 mudou a redação, mas por fora do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, mas isso está sob discussão, sob a constitucionalidade em algumas ADINs que tramitam perante o STF, ações diretas de inconstitucionalidade, que questionam vários dispositivos que foram alterados por fora do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, e o ministro relator dessas ações no STF deu uma liminar suspendendo a eficácia de vários dispositivos questionados, inclusive a atual redação do 28, que diz que o MP pode ele mesmo arquivar de ofício, não precisando submeter ao crivo do Poder Judiciário, somente levando a uma instância superior
no âmbito interno do Ministério Público, ok? 15. Sobre a prisão preventiva e prisão em flagrante, segundo o Código de Processo Penal, é correto afirmar que prisão preventiva, que é a espécie de prisão provisória, artigo 311 a 318b do CPP, incluindo a chamada prisão domiciliar, que está regulada a partir do artigo 317 do CPP, prisão em flagrante, 301 a 310 do CPP, com as devidas alterações por foro do pacote anticrime, que também é questionado, né, o 310, nessas ações diretas de consolidade, essa alteração, e também, e parágrafos, 310 parágrafos do CPP, sobre a audiência de custódia, e também a prisão temporária, que é regulada pela Lei 7.960 de 89. A correta aqui, sobre prisão preventiva, artigo 311 a 316 do CPP, incluindo a prisão domiciliar, que vai até o 318b do CPP, e a prisão em flagrante, do artigo 301 a 310 do CPP, é correto afirmar que, letra C, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a gente for maior de 80 anos, nos termos do artigo 318 do CPP. O que é esta prisão domiciliar aqui? O juiz decreta a prisão preventiva do autor, ao invés de ele ficar preventivamente preso num presídio, ele fica numa prisão domiciliar. Aí o juiz substitui a preventiva pela domiciliar, nas hipóteses do 318 do CPP. Por isso que está correta a letra C. Tem que dominar isso. Vamos ver as demais. A. Em qualquer fase da investigação policial, lá durante o inquérito, ou do processo criminal, fase judicial, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. De ofício, a requerimento do Ministério Público, do querelante, na ação penal privada, ou do assino da acusação, em crime de ação pública, ou por uma representação, um pedido fundamentado por escrito da autoridade policial errado, nos termos do artigo 311 do CPP. Até porque não pode mais o juiz decretar de ofício, ele próprio, sem ninguém ter pedido a prisão preventiva de alguém. Alteração também do pacote anticrime, Lei 13.964/2019. B. A prisão preventiva não poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por foro de outras medidas cautelares. Errado, né? Artigo 312, parágrafos do CPP diz que pode. Mas que outras medidas cautelares são essas, professor? Lá do artigo, regulado pelo artigo 282, e o 319 e o 320 do CPP. C é nossa resposta. D. A falta de testemunho da infração impedirá o auto de prisão em flagrante. Errado. Pode o delegado sim lavrar um APF, um auto de prisão em flagrante, ainda que não haja testemunha, só a figura do condutor, se assim ele se convencer. Artigo 304 e parágrafos do CPP que regulam a lavratura, disciplinam a lavratura do auto de prisão em flagrante. E, não havendo autoridade policial no lugar em que estiver efetuada a prisão, o preço será logo apresentado diretamente ao Poder Judiciário. Errado, conforme as regras da prisão em flagrante, né? Ou seja, se não há autoridade policial, delegado de polícia no lugar em que houver efetuada a prisão, deve apresentá-la à autoridade policial mais próxima e não diretamente ao Poder Judiciário. Então, a 15 aqui, né? Letra C, e fica assim nosso gabarito. D, Brasil, 14, Dinamarca e 15, Canadá. Encerramos aqui a correção das questões de processo penal do nosso simulado para a prova do CTSP. Vamos, então, à correção das questões do nosso simulado de direito penal militar. Vamos lá, então. Direito penal militar. Questão de número 16. Segundo o Código Penal Militar, pode-se afirmar que resposta alternativa A.
a lei posterior, a lei penal militar posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível em relação àquele caso, transitado em julgado, não cabendo mais recursos. Forte no artigo 2º, parágrafo 1º do Código Penal Militar, bem como o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, sobre a retroatividade da lei penal mais benéfica. Baseado neste fundamento legal, a alternativa B, A, C, A, D e a E estão erradas. Questão número 17. Vamos lá. Assinale a alternativa correta segundo o Código Penal Militar. A correta aqui é a alternativa C, que diz a suspensão condicional da pena, que é um benefício penal que o réu pode receber pelo juiz na sentença, é revogada durante sua execução, se no curso do prazo do sursis, da suspensão condicional da pena, o beneficiário é condenado por sentença irrecorrível na justiça militar ou na justiça comum em razão de crime ou de contravenção penal revelador de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade lá naquele caso. Forte no artigo 86, inciso 1º do Código Penal Militar. Exatamente analisando as regras do benefício penal da suspensão condicional da pena, que pode o réu receber pelo juiz lá na sentença, todas as demais estão erradas. A, B, D e E. Vamos para a próxima, questão de número 18. Questão de número 18. A conduta de provocar o militar diretamente país estrangeiro a declarar guerra, ou mover hostilidade contra o Brasil, ou a intervir em questão que respeite a soberania nacional, nos termos do Código Penal Militar, consiste no crime de letra A. Letra A. Provocação a país estrangeiro, nos termos do artigo 137 do Código Penal Militar. Conhecer aqui os tipos penais, os crimes. B, o crime de hostilidade contra país estrangeiro, está no artigo 136. C, o crime de ato de jurisdição indevida, artigo 138 do Código Penal Militar. D, o crime de violação de território estrangeiro, artigo 139 do Código Penal Militar. E E, o crime de entendimento para empenhar no Brasil a neutralidade ou a guerra, artigo 141 do Código Penal Militar. Próxima questão de número 19. O crime de omissão de lealdade militar, conhecer os tipos penais do Código Penal Militar, previsto no artigo 151 do Código Penal Militar, consiste em, a nossa resposta aqui é a alternativa B, é crime contra a autoridade ou disciplina militar, lá no artigo 151 do Código Penal Militar, que está no título 2 da parte especial do Código Penal Militar. Então, a 19 ficou a alternativa B. Tem que saber aqui exatamente a estrutura do Código Penal Militar. Este crime aqui, do artigo 151 do CPM, é um crime lá do título 2, na parte especial, é um crime contra a autoridade ou disciplina militar. E a questão 20 e última diz o seguinte: a conduta de penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso, proibido, ou não haja passagem regular, ou iludido na vigilância,
ou iludindo a vigilância, enganando a vigilância da sentinela ou de vigia, nos termos do Código Penal Militar. Resposta aqui, a alternativa E. Está com crime chamado com ingresso clandestino, né? Alternativa E, artigo 302 do CPM. A letra A diz que o fato é atípico, que essa conduta não é crime, previsto no Código Penal Militar, errado. B fala que é crime de peculato, não, crime de peculato. Aí, crime lá contra a administração pública, em linhas gerais, é o artigo 303 do CPM. Aí depois falar crime de ingresso forçado, que não é nem crime de usurpação, letra D. Resposta então, E, artigo 302 do CPM, Código Penal Militar. Então, ficou assim, 16, Alemanha, 17, Canadá, 18, Alemanha, 19, Brasil e 20, Equador. Temos aqui, então, corrigidas as questões de direito penal militar. E assim sendo, mais alguns minutos aqui da sua atenção. Então, fazendo aqui uma análise do nosso simulado e pegando questões de direito penal comum, de direito processual penal, como em direito penal militar, antes de mais nada, nós recomendamos aos nossos alunos, aos nossos espectadores, que antes de mais nada, antes de tudo, conheçam a legislação. Certamente todos têm uma familiaridade com a legislação penal, com a legislação processual penal, que certamente, que indubitavelmente, facilita a absorção da matéria. Então, o primeiro passo para a sua prova do CTSP é conhecer a legislação. Código Penal Comum, o Código de Processo Penal Comum e o Código Penal Militar, né? Conhecendo as suas regras lá no Código Penal Comum, lá no Código Penal Militar, conhecer os tipos penais, conhecer as condutas que são crimes, ou seja, crimes são condutas praticadas por pessoas, entender os elementos do tipo penal, conhecer os parágrafos dos tipos penais. Isto é sobejamente importante para a tua prova. Questão de leitura assídua por parte do nosso aluno, por parte da nossa aluna, para você sobressair-se bem nesta prova do CTSP, ok? Por isso que o simulado é feito exatamente para que você, nosso aluno, para que você, nosso aluno ou nosso espectador em geral, possa conscientizar-se da necessidade da leitura pessoal, leitura e um planejamento de estudo, dentro do seu tempo, dentro do prazo hábil para até, melhor dizendo, a data da prova. São questões, aqui falando no direito penal comum, no direito processual penal comum e no direito penal militar, questões que, claro, cobram do candidato nesta prova do CTSP conhecer a legislação e, claro, em algumas questões aqui interpretá-la um pouco mais, que aí podem as questões, né, as assertivas, jogarem com os termos da lei. Por isso que nós temos que ter segurança plena, total, naquilo que está escrito, para nós não nos confundirmos. E como falamos, todos vocês têm a familiaridade com a legislação penal, familiaridade com a legislação processual penal. E isso facilita
e muito a compreensão do conteúdo, a compreensão da matéria, tá? Por isso, então, a razão do nosso simulado, seja além de você testar o conhecimento, você verificar, né, se precisa aprimorar o estudo em determinado assunto do que em relação a outro assunto, né? Mas tudo isso, claro, aí é uma análise que cada um dos nossos alunos, cada uma das nossas alunas devem fazer, ok? Então, encerrada aqui a correção das questões do nosso simulado, aí feito para os nossos alunos que estão se candidatando à prova do CTSP, e estamos, sem sombra de dúvida, à disposição para sanar individualmente, se for o caso, pelos meios disponíveis de comunicação aí, a dúvida que eventualmente surgir no que pertine às nossas questões, ao nosso simulado, ok? Certo, então? Então já lemos aqui o gabarito da prova de Direito Penal Militar, né? Está aqui, das questões de Direito Penal Militar. Uma boa prova a todos e bons estudos.